Olá, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Elencos Atualiza. Hoje nosso encontro é para analisar o mais recente boletim informativo de jurisprudência, aquelas atualizações essenciais, né, para nossa gestão pública. Hoje é 13 de junho de 2025. Vamos juntos explorar as novidades que impactam e muito o dia a dia das contratações e da administração. Exato. A ideia é abordar desde a transformação digital até decisões bem importantes dos tribunais de contas e do STF. Podemos começar, talvez, com uma portaria interessante do TCE do Rio Grande do Norte sobre o governo digital? Certo. Mas, olha, é fundamental notar aqui. Essa portaria trata dos procedimentos internos do próprio Tribunal de Contas Potiguar, tá? Regulamentando a Lei 14.129, aquela de governo digital, mas focando na digitalização, proteção de dados e acessibilidade deles, nos processos deles. Entendido. Bem pontuado. É um âmbito específico, então. Agora, vamos mergulhar num ponto que, olha, chamou bastante atenção, que é o Acórdão 007 de 2025, lá do TCE do Espírito Santo. Ele trata da contratação integrada na nova lei, a 14.133. E tem uns diferenciais ali que, merece uma análise mais detida, né? Com certeza. E o primeiro diferencial que o TCE Capixaba destacou é bem relevante. Na contratação integrada da Lei 14.133, o anteprojeto Ele é referencial. Como assim? Ele serve como um subsídio, sabe? Um ponto de partida, mas não vincula, não amarra a empresa contratada. Ou seja, a contratada assume os riscos e a responsabilidade pela solução técnica final que ela vai apresentar ao elaborar os projetos básico e executivo. Uhum. E tem mais um detalhe interessante que o tribunal pontuou. Mesmo que exista um lapso temporal, um tempo grande entre o anteprojeto e o estudo técnico preliminar, isso não invalida o anteprojeto automaticamente. Não. Não, a não ser que se prove objetivamente que ele ficou, tecnicamente, defasado e desconectado da realidade atual da contratação. Entendi. Isso realmente transfere um risco considerável para a contratada, né? E quanto aos orçamentos nesse regime? Aqui a coisa fica interessante também. Fica assim. O tribunal, olha só, admitiu o uso de orçamento paramétrico. E paramétrico. Isso, aquela estimativa baseada em custos de projetos similares, em parâmetros de mercado, mas claro, desde que os documentos da licitação, o edital e anexos forneçam detalhamento suficiente para os licitantes conseguirem estimar seus próprios custos. Faz sentido. A exigência de um orçamento sintético, aquele mais detalhado por etapas, só é obrigatória mesmo se a natureza específica do objeto, da obra ou serviço e o próprio anteprojeto exigirem isso. É o que diz lá o artigo 23, parágrafo 5º da lei. Certo. E o último ponto desse julgado do TCIS que você mencionou é a qualificação técnica. O que ele trouxe de novo? Bom, aqui o ponto central, a palavra-chave é motivação. Motivação. Exato. Se a administração pública for exigir atestados técnicos específicos para aquelas parcelas que considera de maior relevância técnica ou de valor significativo, essa exigência tem que vir muito bem justificada. Justificada como? Com uma justificativa objetiva, clara, que demonstre por que aquela parcela é tão crucial assim para o sucesso do contrato. É o que manda o artigo 67, parágrafo 1º da nova Lei de Licitações. Isso reforça demais a necessidade de decisões administrativas bem fundamentadas, né? Especialmente lá na fase de planejamento, né? É verdade. Essa ênfase toda na fundamentação, no planejamento, parece ser um fio condutor, né? Não só nesse caso do Espírito Santo, a gente vê reflexos disso em outras decisões recentes que saíram no boletim também, não é? Sem dúvida, é um movimento claro. Por exemplo, o STF, o Supremo, no ARE 1520.440, lá de Mato Grosso do Sul, Sim. decidiu que o cargo de Procurador-Geral de Câmara Municipal, isso onde já existe uma Procuradoria Municipal estruturada por lei, deve ser ocupado por servidor de carreira, concursado, alinhando com o que já se exigia para as procuradorias do Executivo. Importante essa definição. E o TCU, o Tribunal de Contas da União, também trouxe coisas relevantes no Boletim 541, né? Trouxe, sim. O Acórdão 1123 de 2025, do plenário, reforçou algo importante. Para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Pense em projetos complexos, fiscalizações especializadas, ensaios.
Acima de um certo valor que a lei define, o tipo de licitação mais adequado é melhor técnica ou técnica e preço, justamente pela complexidade e pela importância da qualidade do fator técnico. Certo. E teve outro acordo no TCU também, o 1136, né? Esse mesmo, o 1136 de 2025, trouxe duas questões interessantes. Primeiro, admitiu usar notas fiscais de obras similares como um parâmetro de mercado para apurar possível superfaturamento. Isso quando faltam os referenciais oficiais, tipo SINAP ou Citro. Uma alternativa prática, então. Viu? Aquele que fala que a indenização se mede pela extensão do dano, considerando a culpa, para permitir limitar a responsabilidade solidária de um membro de consórcio. Limitar como? Limitar a sua participação efetiva no contrato, sabe? Desde que fique comprovada a boa-fé desse consorciado. É uma aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na responsabilização. Bem interessante essa aplicação. E só para a gente fechar esse panorama rápido, outros TCS também apareceram no boletim, né? Sim, rapidamente. O próprio TCS definiu critérios para somar valores de dispensas de licitação, olhando por exercício e por unidade gestora. O TCE da Paraíba recomendou mais rigor na hora de aderir a atas de registro de preços, a famosa carona, para evitar alterações no objeto. O TCE de Goiás chegou a suspender uma adesão por risco de sobrepreço, ou seja, a carona estava saindo mais cara que o mercado. E o TCE de Minas Gerais admitiu a compra de uniformes para vereadores, mas, olha, com muitas condições. Tem que ter interesse público claro, previsão legal e orçamentária e respeito total à impessoalidade. Muita coisa acontecendo, então. Pois é, todas essas decisões de diferentes cortes de contas e do STF mostram esse movimento contínuo, sabe, de interpretação, de ajuste fino na aplicação da Lei 14.133. A busca é sempre por equilíbrio, eficiência, competitividade e, principalmente, a necessidade de um planejamento administrativo cuidadoso. Então, acho que a grande mensagem que fica, especialmente da análise mais profunda do caso do TCS, mas que ecoa em todas as outras, é a importância crítica, fundamental, do planejamento e da clareza nos documentos da licitação. Perfeitamente. Não tem como fugir disso. Um planejamento robusto, bem feito, bem fundamentado é a chave para mitigar riscos e garantir contratações mais seguras, mais eficientes. E veja só, esse tema do planejamento, incluindo os estudos técnicos preliminares, o famoso ETP, não é novidade aqui no Elencos Atual, né? De forma alguma. A gente lembra daquela aula excelente, ETP na marra, com o professor Carlos Cox. Ali ele esmiuçou essa ferramenta que é essencial na Lei 14.133. Exatamente. Foi uma ótima aula. Fica então, talvez, a reflexão para todos nós. À luz dessas decisões recentes, como é que os gestores podem ir além da mera conformidade formal? Como podem aprimorar proativamente suas fases de planejamento para realmente enfrentar os riscos e os desafios que os tribunais de contas estão apontando? É um bom tema para a gente pensar, né? Fica aí a provocação.